Neste vídeo, vou explicar os fundamentos do modo de escultura do Blender. Vou tentar manter este vídeo o mais curto possível e falar apenas sobre os recursos essenciais relacionados ao modo de escultura. Muito mais pode ser encontrado e pesquisado no manual do Blender. Se você tiver alguma dúvida sobre como um ajuste na interface funciona, você pode sempre clicar com o botão direito em qualquer coisa na interface e clicar no manual online, ou passe o mouse sobre ele e pressione F1. Isso levará diretamente à documentação oficial de qualquer recurso específico na interface. Esses fundamentos sobre os quais estarei falando podem não parecer muito, mas não confunda com falta de profundidade para o fluxo de trabalho de escultura. A maioria dos recursos, modos e editores contribuem para as possibilidades do Blender como uma ferramenta de escultura. Também haverá recursos que eu deixarei intencionalmente de fora para não tornar este vídeo muito inchado ou complexo. Além disso, antes de começarmos, eu recomendo muito que você adquira uma caneta e uma mesa digitalizadora para realmente aproveitar ao máximo a escultura, desenho e pintura no Blender. Há muitas configurações que se relacionam com a pressão, sensibilidade. E a escultura com uma caneta é geralmente mais rápida, mais fácil, mais confortável para suas mãos. Não é necessário que seja uma mesa digitalizadora muito cara. Existem muitas opções acessíveis de tablets no mercado. Então, se você não está familiarizado com a escultura em software digital, encare como se estivesse fazendo escultura tradicional com argila. Em vez de modificar a geometria do seu objeto no modo de edição, você está adicionando, removendo e movendo dinamicamente as formas do seu objeto para afetar suas superfícies e volumes de forma mais livre e dinâmica. Para entrar no modo de escultura no Blender, você pode mudar o modo no canto superior esquerdo da visualização 3D, ou usar o menu radial com o atalho Ctrl mais clique. Isso mudará as opções na interface e substituirá seu cursor por um círculo de pincel. A maneira como você interage com seu objeto no modo de escultura é geralmente clicando com o botão esquerdo na superfície do seu objeto. Por padrão, você está usando o pincel de desenho. Qualquer vértice dentro do raio do pincel é empurrado para fora. Segurando o controle enquanto faz isso terá o efeito oposto. Neste caso, empurrando os vértices afetados para dentro. Ao segurar Shift, suavizará os vértices afetados. Pressione F para alterar a escala do seu pincel e clique com o botão esquerdo para aplicar a mudança. Também pressione Shift mais F para mudar a força do seu pincel. Todas essas configurações podem ser vistas e alteradas nas configurações de ferramentas na barra superior e na barra lateral da sua visualização 3D. Se você não conseguir ver essas áreas da interface, a maneira de alterná-las é usando o atalho T para a barra de ferramentas e N para a barra lateral. Ao olhar para a guia chamada Ferramenta, e clicar com o botão direito do mouse no cabeçalho, você pode habilitar as configurações de ferramenta para obter a barra superior. Não é mais chamado de barra superior. Em algum momento durante o desenvolvimento do Leonardo 2.8 foi assim chamado. Então, o nome acabou ficando comigo, e vai permanecer assim por um tempo. Você também pode alternar essas áreas enquanto clica em Ver. E alternar lá. Pode haver também um pouco de confusão com a diferença entre ferramentas e pincéis, então para explicar um pouco mais a terminologia, as ferramentas que você vê na barra de ferramentas têm configurações e comportamentos distintos. Se você alternar entre eles, pode notar que as opções na parte superior e especialmente nas configurações de pincel são diferentes. Um pincel, neste caso, é uma predefinição salva para essas configurações. Você pode alterar livremente as configurações de pincel disponíveis em qualquer momento e suas configurações serão salvas no pincel que você está usando atualmente. Se você quiser redefinir o pincel para as configurações padrão a qualquer momento, pode fazê-lo no pincel clicando em Redefinir pincel. Ou alternativamente, você também pode pressionar F3 e procurar por Redefinir pincel. Você também pode criar novos pincéis a qualquer momento nas configurações de pincel. Para excluir um pincel corretamente, segure Shift e clique no ícone X. Após recarregar seu arquivo, o pincel deve desaparecer para sempre, mas vamos passar pelas ferramentas que estão à sua disposição, para que você saiba para que servem e quais configurações elas fornecem. Então, uma coisa que você pode notar é que as ferramentas na barra de ferramentas têm uma cor específica. Então, o azul geralmente representa a adição e subtração simples de volume. Vermelho aumenta e diminui o contraste de maneiras diferentes.
Amarelo é para comportamentos de agarrar em vez de desenhar linhas na superfície. E cinza é para ferramentas que afetam o modelo de maneiras diferentes, como ocultar ou mascarar geometria. Mas vamos entrar em todas essas ferramentas em um momento. A padrão e mais importante é a ferramenta de desenho. Esta é a mais simples da seleção azul, com o principal efeito de adicionar e subtrair. A direção que o pincel empurra a geometria é baseada na direção normal média de todos os vértices dentro do raio do pincel. Se você não sabe o que são normais, elas são basicamente a direção que qualquer vértice, borda ou face está enfrentando. Para visualizá-los, você pode ativar as sobreposições normais no modo de edição. O atalho para a ferramenta de desenho é X. As próximas duas ferramentas da lista são Clay e Clay Strips, que são muito semelhantes, assim como a ferramenta de desenho. Elas adicionam e subtraem, mas têm um efeito secundário de achatamento das superfícies afetadas. Isso torna esses pincéis ótimos para construir formas e volumes no início da escultura, pois podem facilmente substituir traços anteriores achatando-os enquanto você adiciona e remove mais volume. A diferença entre as duas é que Clay Strips usa um perfil quadrado e mais afiado enquanto Clay é muito circular e suave. Em vez disso, a ferramenta Clay Strips é geralmente ótima como uma versão mais agressiva e áspera das duas para construir volumes e formas. A ferramenta Clay tem um atalho. Veja, enquanto o pincel Clay Strip não tem atalho padrão. A ferramenta de camada também serve para adicionar e subtrair, mas possui configurações extras para definir uma altura máxima. Dessa forma, é possível adicionar traços de forma mais precisa que não ultrapassem uma determinada altura, e até mesmo tornar as alturas persistentes para múltiplos traços realizados em sequência. O atalho para essa ferramenta é L. A ferramenta Inflate é a mais única das novas ferramentas. Ela adiciona e subtrai com base nas normais individuais de cada vértice, em vez da média de tudo que está no raio da sua ferramenta de pincel. Isso faz com que as áreas afetadas se inflam e se desinflem, o que pode ser ótimo ao esculpir objetos finos e pequenos. O atalho para essa ferramenta é I. Loop e Crease são muito semelhantes entre si. Além de adicionar e subtrair, elas têm o efeito secundário de comprimir ou ampliar. Basicamente, puxando os vértices juntos ou separando-os. Esse efeito pode ser intensificado ou enfraquecido nas configurações da ferramenta de pincel, alterando o controle deslizante de comprimir. Com todas essas ferramentas, é importante lembrar que o efeito principal, como adicionar e subtrair, pode ser invertido segurando a tecla de controle. Mas os efeitos secundários nas configurações do pincel, como compressão e achatamento, não podem ser invertidos. O atalho para Crease é Shift. C ou Blob não tem atalho definido por padrão. A primeira das ferramentas vermelhas é a Smooth. Esta é muito simples. Como quase não tem opções de pincel, suaviza os vértices afetados, mede a sua posição entre si. Lembre-se de que isso também resulta na perda de volume, não apenas detalhes superficiais. A maneira comum de suavizar é segurando a tecla Shift, mas a ferramenta também tem o atalho S. Depois disso, vem o Flatten, Fill e Scrape, que também são semelhantes entre si. Enquanto o achatamento é um efeito secundário para os pincéis de argila nessas ferramentas específicas, é o efeito principal. O que essas ferramentas fazem basicamente é empurrar os vértices dentro do raio do pincel para cima ou para baixo, para encontrarem-se no meio em uma altura média. As ferramentas Fill e Scrape são semelhantes, mas fazem isso apenas em uma direção. Então, o pincel Scrape sempre empurra os vértices para baixo, enquanto o Fill sempre os empurra para cima. Esses pincéis podem ser uma maneira mais agressiva de suavizar grandes seções de suas superfícies ou achatar áreas completamente. Ao segurar a tecla de controle, eles farão o oposto, e essencialmente aumentarão o contraste de suas superfícies ao afastá-las da altura média. Você também pode alterar o controle deslizante de deslocamento da superfície nas configurações do pincel para definir a altura média onde esses vértices se encontram. Então, em vez de se encontrarem no meio, eles podem ser empurrados mais para cima ou para baixo para se encontrarem em outro lugar.
O achatamento tem o atalho Shift-T, enquanto o Scrape e o Fill não têm atalho definido por padrão. O Pinch também é muito familiar em vez de existir apenas como um efeito secundário para os pincéis Crease e Blob. Ele também tem sua própria ferramenta, então, por padrão, ele puxará ou comprimirá seus vértices, e ao segurar a tecla de controle, ele os empurrará para fora ou ampliará. Esta ferramenta está usando o atalho P. Em seguida na lista estão as ferramentas amarelas, começando com a ferramenta Grab. Com esta ferramenta, você pode mover vértices dentro do seu raio, fazendo com que eles sigam o seu mouse. Ao segurar o controle enquanto faz isso, o efeito não será invertido com esses pincéis, mas mudará a direção para ser consistente com a direção normal média em vez de seguir o mouse pela tela. Este efeito é chamado de Normal Weight, e também pode ser ajustado como um controle deslizante nas configurações do pincel. O atalho para a ferramenta Grab é G por padrão. A ferramenta Snake Hook também é semelhante à ferramenta Grab, mas seu comportamento é diferente de maneiras interessantes. Em vez de apenas mover os vértices que estão dentro do seu pincel no início do curso, ela os solta e pega mais ao longo do caminho. Isso dá a ele uma sensação quase líquida. Com este pincel, você também pode basicamente puxar cobras do seu objeto. Daí o nome. As duas opções mais importantes para esta ferramenta são Reiki e Pinch nas configurações do pincel. Aumentar o Reiki fará com que a geometria siga a rotação do seu pincel. Traçar enquanto aumenta o Pinch evitará a perda de volume durante esse traçado. O atalho para esta ferramenta é Shift-K por padrão. As ferramentas Toon e Nude são muito semelhantes ao Grab e Snake Hook. Elas se comportam exatamente como eles, mas em vez de mover os vértices com base na direção em que você está olhando para a malha, move-os com base nas normais médias. Dessa forma, você pode deslizar os vértices ao longo da superfície do seu objeto em vez de ao longo da tela. A última das ferramentas vermelhas é Rotate. Este essencialmente torce os vértices afetados com base no comprimento do seu traço e no ângulo que você toma. É um pincel um pouco estranho, mas pode ser útil às vezes. As ferramentas cinzas na parte inferior são bastante simples. Na verdade, começaremos com máscara e pular. Simplifique por agora até falarmos sobre configurações posteriores. O que este pincel permite que você faça é colocar uma máscara em sua geometria indicada por uma cor escura. Esta máscara não será afetada por nenhum outro pincel. Uma máscara com a força de 1 está protegendo as áreas afetadas de quaisquer alterações. Enquanto uma máscara com metade da força faz com que os outros pincéis afetem a superfície apenas pela metade. Este pincel pode ser incrivelmente útil para muitas coisas como escultura, áreas sobrepostas ou padrões personalizados. Você pode pressionar Ctrl para desmascarar áreas e pressionar Shift para suavizar a máscara. Você pode ajustar o quão escura a máscara aparece nas sobreposições com o controle deslizante de máscara. Você pode até mesmo alternar a sobreposição de máscara para tornar a máscara temporariamente invisível. Isso também pode ser alternado com um atalho. Ctrl M. Você pode inverter sua máscara com Ctrl e removê-la completamente com Alt N. Muito parecido com a ferramenta de máscara é a máscara de caixa. Se você clicar e segurar na ferramenta, na verdade, revelará a ferramenta de máscara de laço também. Estes são muito semelhantes à seleção regular de caixa e laço em modo objeto e edição. No momento, infelizmente, eles não têm opções adicionais, mas certamente estão chegando. Para a próxima versão do Blender, você também pode acessar a máscara de caixa com o atalho B e a máscara de laço segurando o Ctrl Shift clicando com o botão esquerdo do mouse. É importante saber que esses tipos de máscaras são infinitamente profundos, então a máscara de caixa também selecionará através de suas superfícies e afetará o outro lado do seu modelo. A última ferramenta cinza é o Esconder Caixa, que pode ser uma maneira rápida de esconder geometria em modo de escopo. Esconder geometria não é apenas invisível, mas também não é afetado por ferramentas. Qualquer geometria que esteja escondida no modo editado também está escondida no modo de escopo.
A última ferramenta da lista é a Anotate para desenhar anotações, assim como em qualquer outro modo. Para se aprofundar um pouco nas ferramentas, também explicarei as configurações de pincel mais comuns. Isso não será uma visão geral extensiva, então novamente, recomendo visitar o manual do Blender se tiver alguma dúvida no botão direito do mouse menu pressionando F1 enquanto passo o mouse sobre qualquer configuração. Todas essas configurações de ferramentas podem ser encontradas na barra superior e na barra lateral, bem como na guia de configurações de ferramentas no editor de propriedades à direita. Alguns dos mais expostos são o raio e a força, e eles fazem parte basicamente de todos os modos de pincel e scalp. Na maior parte, você estará mudando isso através do atalho F-Shift-F, como mencionado antes, mas os controles deslizantes podem dar uma visão geral do que está configurado atualmente. Você também pode habilitar o botão ao lado deles para habilitar a sensibilidade à pressão. Isso ajustará a configuração com base em quanto pressão você aplica com sua caneta na mesa digitalizadora. Essa configuração não é relevante para usuários de mouse, no entanto. As próximas configurações mais usadas são aquelas que estão ligadas ao controle, ou seja, a direção do seu pincel ou mais e o menos nas configurações de ferramentas. Como mencionei antes, isso serve para inverter o efeito principal de segurar o controle da sua escova com a ferramenta Grab Snake, Hook, Nude e Toon, mas, em vez disso, inverte o peso normal. Você também tem configurações mais avançadas no menu suspenso da escova. Aqui, você pode ajustar o comportamento da sua escova de maneiras detalhadas. Uma configuração de escova muito comum para quase todas as escovas é a suavização automática, que adiciona um efeito de suavização secundário para a sua pincelada. Você também pode habilitar a sensibilidade à pressão em muitas dessas configurações. Por exemplo, habilitar a sensibilidade à pressão tanto na força quanto na suavização automática tem o efeito de aplicar mais pressão para adicionar ou subtrair volume e aplicar menos pressão para obter mais efeito de suavização. Mais exemplos de configurações de escova são configurações como Pinch Reiki e Plane Offset, que mencionamos antes. Outro muito comum é Acumular, que remove o limite de força da sua escova e permite que você aplique infinitamente a pincelada em sua superfície. Você também pode aplicar texturas às suas escovas. Isso permite que você use padrões para suas escovas em vez do usual decaimento circular. Para isso, você pode clicar em Novo, e ou selecionar uma textura existente da lista de texturas. Novas texturas são em branco por padrão. Portanto, para carregar uma imagem na sua textura, você precisa ir para a guia de textura e o editor de propriedades e selecionar Criar ou abrir uma nova imagem do navegador de arquivos. Depois que uma imagem for selecionada, você pode renomear a textura para fins de organização. Para as texturas, você tem uma variedade de opções nas configurações da ferramenta. Por exemplo, você pode mudar o mapeamento, o que mudará a maneira como a textura está sendo projetada através do seu pincel. Você também pode mudar o ângulo da sua textura ou habilitar o Reiki para fazê-la seguir a rotação do seu traço. Assim como com um pincel de gancho de cobra, o deslocamento e o tamanho da sua textura também são livremente ajustáveis abaixo. Para o seu traço, você também pode mudar o comportamento. O método de traço padrão é frequentemente espaço, que aplica a força do pincel. A cada vez depois de uma certa distância no seu traço, aumente o espaçamento e você obterá pontos mais distantes e diminua para obter um traço muito suave, mas também muito forte. A trajetória suave também é frequentemente usada e tem um atalho Shift-S para alterná-la. O efeito disso na escova é como arrastar um pincel ao longo de uma borracha. Você pode alterar o raio e o fator para tornar a trajetória mais ou menos suave. As configurações da curva de queda são relativamente simples. Sua trajetória de escultura sempre tem um perfil. Por padrão, ele usa uma curva suave que você pode ver nessas configurações ou pressionando F ou Shift-F. Você pode manualmente alterar a curva para ser mais afiada ou arredondada adicionando e movendo pontos, ou até mesmo criar um perfil personalizado completamente. Pontos na curva são adicionados e movidos clicando com o botão esquerdo, e você pode removê-los facilmente arrastando-os para os pontos finais da curva. Você também pode selecionar um predefinido, que lhe dará os resultados mais ideais. Com as opções de exibição, você pode mudar a aparência da sua escova,
mas não muito em termos de funcionalidade. E então, mais abaixo nas configurações da ferramenta, finalmente chegamos à simetria. Essas opções permitem que você espelhe ou duplique sua trajetória no objeto enquanto esculpe. As formas mais básicas de usar a simetria são alternar o espelhamento X, Y, N ou Z para espelhar sua trajetória em relação a um certo eixo. As opções de simetria usarão a origem do objeto e sua rotação como eixo central de onde espelhar suas trajetórias. Você também pode travar e repetir sua trajetória em certos eixos. Até mesmo a simetria radial está disponível para repetir trajetórias várias vezes ao redor do seu objeto. Infelizmente, não há visualização dinâmica desses pontos onde eles serão mesclados ou duplicados, mas esta é uma funcionalidade que está chegando na próxima versão do Blender. Por último, é hora de falar sobre os métodos de escultura adaptativa. Você poderia, é claro, simplesmente esculpir em seu cubo subdividido, mas existem maneiras melhores de fornecer mais resolução para esculpir. Uma delas é a topologia dinâmica ou GINTO. Em resumo, você pode encontrá-la no final das configurações de ferramentas. Geralmente, quando ativada, suas escovas de escultura irão tesselar dinamicamente suas superfícies para adicionar ou remover detalhes. Dessa forma, você não precisa se preocupar em ficar sem geometria para esculpir, porque ela sempre será gerada automaticamente para você. Você pode ativar a topologia dinâmica com um atalho Ctrl+D. Você pode receber uma mensagem de aviso ao tentar ativar a topologia dinâmica, informando que ela não preservará alguns dados do objeto, como o VS, grupos de vértices e cores de vértices. Como ela remodela constantemente a geometria, ela irá excluir quaisquer desses dados que você possa ter, então tenha isso em mente. A topologia dinâmica também não irá visualizar quaisquer modificadores que você possa ter ativos. Dentro das opções de topologia dinâmica, você pode então mudar algumas configurações e ter mais opções à sua disposição. Um deles é o método de rematching que está sendo usado. Você pode defini-lo para detalhe constante, que tem um nível de detalhe constante definido que cada novo triângulo está usando. Dessa forma, a resolução permanecerá consistente em todo o objeto. Você pode alterar o valor da resolução manualmente ou escolher uma resolução na janela de visualização 3D com o ícone do seletor. Quanto maior o valor, mais densa será a geometria. Se você mudar o método para detalhe relativo, por outro lado, ele baseará a resolução em quão longe você aproximou seu modelo. A resolução é renomeada para tamanho do detalhe e agora se relaciona ao tamanho da tela dos triângulos. Defina o número para uma quantidade menor de pixels para uma geometria mais densa. Os outros dois métodos são usados com menos frequência, mas o que eles fazem é simplesmente o detalhe do pincel, amarrando a resolução ao tamanho do pincel e quão longe você aproximou do modelo. E o detalhe manual, por outro lado, não remexe dinamicamente usando os pincéis, o que me leva às opções extras abaixo. Ao usar detalhe constante ou manual, você pode preencher a resolução definida em todo o objeto. Esta é a única maneira de recriar a malha quando se utiliza detalhes manuais, mas também é muito útil em momentos em que se está utilizando detalhes constantes. Você também pode tornar o seu objeto mais sinérgico ao recriar a malha de uma metade para copiar a outra metade da sua geometria. Basta definir um eixo de simetria e clicar no botão para tornar o seu modelo perfeitamente simétrico. O botão Otimizado otimiza o desempenho da sua visualização. Caso ele fique particularmente lento, quase todas as escovas estão utilizando topologia dinâmica, mas a ferramenta simplificada é a única que reage exclusivamente a ela. Também existe outra maneira de adicionar mais geometria ao seu objeto, além da topologia dinâmica, que é a resolução múltipla. Este é um modificador que pode ser adicionado no painel de modificadores e no editor de propriedades. Ele adiciona uma interface para adicionar subdivisões ao seu objeto enquanto você pode esculpir nos níveis individuais. Você pode definir diferentes níveis de subdivisões para serem visíveis na visualização da viewport, no modo de escultura em geral e ao fazer a renderização. Eu recomendo sempre deixá-lo no nível K-Clark, pois isso adiciona mais geometria sem suavizar os resultados. E esses são os conceitos básicos.
O resto pode ser encontrado no manual online do Blender.